Vamos só retomar Bezrat Hashem hoje, onde a gente parou na semana passada. Então, se alguém não acompanhou para não ficar perdido, a gente está no comecinho do Sidur, mas a gente fez um pequeno salto e a gente explicou na semana passada que a gente chegou numa das rezas do começo do Sidur. Na verdade, aqui não é nenhuma reza, entre aspas, seria um poema chamado Igdal Elokim Chai. E a gente explicou que essa parte da Tfilá, ele é baseado nos 13 princípios de Emuná do Rambam, do Maimônides. Então a gente deu uma saltada, porque a verdade é que na grande maioria dos Sidurim, depois da Tfilá de Shaharit, existem alguns acréscimos que pouca gente conhece, e um dos acréscimos justamente são esses 13 princípios de Emuná do Rambam, e que o Rambam ele fala que quem não acredita em qualquer uma desses 13 princípios, ele é, de certa maneira, considerado um cofer, um negador das bases, né, do que a gente tem que acreditar, que é a obrigação de um Yehudi da gente acreditar. Então, por isso, a gente tem que ser cuidadoso de saber se a gente realmente acredita, e não só acredita, como ele enuncia o Rambam, Anima min bemunash leimah. A gente tem que acreditar e uma crença completa, uma crença total, sem nenhuma sombra de dúvida, desses 13 princípios. Eu vou só voltar, a gente já falou alguns na semana passada, só dar uma repassada muito rápido. Anima min bemunash leimah, shaborei barashemo uboreu manhig lekol abruim, que eu acredito que Hashem, ele é o Criador, e ele é que governa, ele que controla tudo, de todas, ele é o chefe, ele é o Criador de todas as criaturas, Ve'u levado asa, ve'ose ve'yase, lechol amasim. E ele sozinho, ele fez, ele faz e ele fará todas as coisas. Quer dizer, tudo que acontece, no fundo, é Hashem, não é a gente que faz, não são as pessoas, não são as placas tectônicas que mexem, não são os ventos que se formaram e aconteceu um furacão, tudo é Hashem que está por trás de cada pequeno evento. Então, se a gente atribui força para qualquer outro mecanismo, qualquer outro ser, a gente está, de certa maneira, não acreditando aqui com uma emuná completa, que Hashem, ele criou tudo, ele fez, ele faz e ele fará absolutamente todas as coisas que acontecem no mundo. Segundo princípio é Anima min bemunash leimah, shaboreit barashemo o yahid, a gente tem uma emuná completa na unicidade de Deus, Deus é um, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Então também, só para a gente tirar um conceito completamente não judaico que existe quando a gente fala sobre o Satan, sobre o Yetzer Hará, então tem muitas pessoas que acreditam que existe uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Isso é um conceito completamente não judaico, não está tendo nenhuma luta. O Satã, o Yetzer Hará, ele é uma criação, ele é um anjo que ele está completamente sob controle de Deus, ele não tem nenhuma força própria, ele não faz nada, ele não luta contra Deus. Ele coloca a gente em situações de teste, para testar, justamente para dar méritos para a gente, da gente conseguir superar os testes que o Yetzer Hará, essa nossa má inclinação, que na verdade é o mesmo anjo que o Malach HaMavet, que o anjo da morte. Então toda a ideia do Yetzer Hará é tentar destruir a gente, levar a gente para a nossa morte, mas ele não pode fazer absolutamente nada que não esteja de acordo com a vontade do Criador dele, que é Hashem. Então, Hashem é um, não existem duas forças, não tem dualidade do bem versus o mal, existe Deus e existe lo além, a ausência de Deus, quando a pessoa ela tira Deus da vida dela, mas isso não é uma força por si só, ve'en yehidut kamou beshum panim, e não tem unicidade como a unicidade de Deus de nenhuma forma. Ve'u levado Elokeinu, Ayá Ove Veie. E ele é sozinho, o nosso Deus, nosso único Deus,
a fonte de toda a força, como a gente falou, Ayah Oveveye, quer dizer, no próprio nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, já forma que ele foi, ele é e ele será para sempre, independente, e a unicidade dele também se expressa que ele não depende de ninguém, ele não precisa de nada, um rei de carne e osso, ele precisa de súditos, Hashem não precisa de nada nem de ninguém, ele foi, ele é e ele será, mesmo depois que a gente deixar de existir, ele vai ser o único Deus. Terceiro, Animamin Bemunah Shlema, Shaboreit Barach Shemo Einoguf, Deus não tem nada corpóreo, ele não tem nada material, Veloia Sigu Masigei Aguf, e não se aplica para Deus nenhum dos conceitos corpóreos, nem do corpo do ser humano, da parte mais material, e mesmo da parte dos anjos, que eles também têm alguma coisa de forma, de corpo, nem isso, nem uma forma mais sublime como os anjos têm. Deus também não tem nada que se aplica, nenhuma lei, nenhum conceito físico que se aplica a Deus. Vem lo shum dimion klal, e ele não se compara com absolutamente nada das suas criações. Então, aqui também é importante a gente lembrar, apesar que muitas vezes a própria Torá ela acaba usando alguns termos humanos quando ela se refere a Deus, a mão de Deus, mão forte, braço estendido, que vira uma visão de Deus, que ele estava com o pé apoiado sobre tijolos de safira. Então, tudo isso, na verdade, são alegorias, tudo isso são formas da gente entender conceitos espirituais, mas Deus falando como a gente fala com uma criança, e a gente usa figuras de linguagem, a gente usa comparações para que a criança possa captar o que a gente está ensinando para ela. Assim também Hashem, ele faz com a gente toda vez que Deus está usando emoções humanas, toda vez que Deus está usando até partes do corpo humano para expressar alguma coisa, é simplesmente para que a gente possa captar essa ideia espiritual mais profunda, mas a gente não pode ter esse erro que Deus ele tenha qualquer parte corpórea, que ele possa ser comparado com qualquer coisa do mundo material, e é proibido, inclusive, a gente tentar representar Deus através de qualquer figura, através de um desenho, através de uma estátua, porque Deus ele não tem absolutamente nenhuma forma. Quarto, animamin bemunah shleima, shaboreit barach shemo, urishon veu acharon. Então eu acredito com uma emuná completa que Hashem ele é o primeiro e ele vai ser o último. O que quer dizer isso? Que Deus, nada criou Deus. Tem muita gente que vem com essa pergunta filosófica, não, mas Deus criou tudo, quem criou Deus? Não existe antes de Deus e não existe depois de Deus. Deus é tudo, Deus é o começo, Deus é o fim, não existe nada antes de Deus. Então, esse é um dos princípios, ele é o primeiro e ele é o último, ele é tudo e não existe o conceito de alguém ter criado Deus e o que era antes da existência de Deus, não existe antes, não existe nada fora ele. Quinto princípio, animamin bemunah shlema, shaboreit barach shemo, lo levador au leitpalel. A gente sabe que Deus, só para ele a gente deve rezar. Então isso, de novo, tem que tomar muito cuidado quando a gente vai no túmulo de um tzadik, quando a gente vai rezar, para quem vai no Kever Ahel, para quem vai na Me'arat HaMachpelah, para quem vai no túmulo de qualquer outro tzadik, precisa tomar muito cuidado. É para Hashem que a gente reza. Aquele que está rezando para uma outra pessoa, aquele que está rezando para qualquer outra força, isso é idolatria. Ele está tropeçando aqui nos 13 princípios de Emuná. É só para Hashem que a gente vai rezar. E não é correto, não é apropriado a gente rezar para absolutamente nenhuma outra força, nenhuma outra pessoa, fora o Criador do mundo. Só para ele que todas as rezas. Então por que a gente vai rezar no túmulo dos tzadikim? Por que tem mais valor a reza? Inclusive a Halachá fala que antes de Rosh Hashanah é bom a pessoa ir rezar no túmulo dos tzadikim. Por quê?
não rezar para os tzadikim. A gente sabe que os tzadikim são pessoas que são mais queridas por Deus, por toda a proximidade, por todos os bons atos. Deus chama na Torá Avraham, Yitzhak, Yaakov de pessoas queridas, de pessoas amadas, por tudo que eles fizeram na vida, por toda a Messirut Nefesh, eles entregaram a vida para seguir os caminhos de Hashem. Então, tudo isso eles são mais queridos do que pessoas que não fizeram tanto esforço para se conectar com ele. Então, a gente está perto daquelas pessoas mais próximas de Deus e a gente quer que eles ajudem a interceder para que a nossa tefilá ela possa chegar até Hashem, mas não confundir, não é para eles que a gente está rezando, a gente quer que eles ajudem. Também o kever, o túmulo de um tzadik, é um lugar kadosh, então a gente sabe que é um lugar com kedushá e que a gente dessa maneira espera que a nossa tefilá possa subir e possa chegar até Hashem. O sexto, Ani Mamin Bemunah Shlema, Shekol Divrei Neviim Emet, todas as palavras, todas as profecias que foram anotadas, que foram registradas pelos profetas. Obviamente estamos falando dos profetas verdadeiros. Tiveram na história muitos falsos profetas, muitos falsos Mashiach, e a gente tem que ter a sabedoria de identificar quem é o profeta verdadeiro. O profeta tem que fazer profecias que elas vão acontecer, que elas podem ser verificadas, e para a gente ter certeza que esse é um profeta de Hashem, a gente tem que saber que mesmo grandes tzadikim acabaram tropeçando de achar que uma pessoa pode ser um profeta, pode ser até o Mashiach, como aconteceu com o Rabi Akiva, o grande Rabi Akiva. Ele acreditou a vida inteira dele que um homem chamado Bar Koziva, ele era Bemeto Mashiach. Só que ele viu quando, infelizmente, ele morreu por causa das suas transgressões que ele tinha feito. O Rabi Akiva entendeu que, com certeza, ele não podia ter sido o Mashiach. Assim, o Rambam, ele traz, existem leis do Maimônides sobre sinais que o Mashiach vai ter que trazer para a gente ter certeza absoluta que ele é o Mashiach. E para que o Rambam trouxe isso? Justamente para a gente não tropeçar, não acreditar em falsos Mashiach. Isso é, infelizmente, um fenômeno que aconteceu muitas vezes na história. E, em geral, o ponto em comum dos falsos Mashiach da história é que eles vieram em épocas de dificuldade, épocas de perseguição, como aconteceu com o Rabi Akiva. Era a época da dominação romana, era uma época de muito sofrimento, e nessas épocas é muito propício que comece a florescer pessoas prometendo a salvação, e tem aqui um lapso de fé de muitas pessoas que vão acabar acreditando e vão acabar apoiando, como aconteceu também em outros momentos da história de falsos Mashiach que acabaram levando multidões a se afastar da Torá e das mitzvot. Então, a gente tem que confiar em todas as palavras dos Neviim, mas os Neviim que são Emet, os Neviim que já estão no Tanar, que as palavras deles estão gravadas para sempre. Essa nevoá, a gente tem que acreditar, mas parece essa nevoá, parece uma nevoá, uma profecia tão sem pé nem cabeça. Tem a profecia do Tchiat HaMetim, como vai acontecer, que os ossos vão voltar a ter carne e osso, e Deus vai soprar de novo o espírito dele, que é o Tchiat HaMetim. Isso tudo está profetizado, está explícito nos Neviim, e a gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar na palavra dos Neviim, então a gente está tropeçando em um dos princípios de Emuná. O sétimo princípio, Ani Mamin Bemunah Shleima, Shenevuat Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Aitá Amitit. Também a gente confiar, acreditar na nevoá, na profecia de Moshe Rabbeinu, que era uma profecia verdadeira. Sheu Aya Avla Neviim, ele é o pai de todos os Neviim, quer dizer, ele é o maior Navi que já viveu na história do mundo. Lekodmim Lefanav, o Lebaim Aharav, tantos profetas que vieram antes dele, quantos profetas que vieram depois. Então a gente sabe que na história, mesmo antes de Moshe, tiveram muitos profetas, até mesmo os patriarcas,
eles também eram Neviim, eles tinham um nível de profecia, as imaotas, matriarcas. Tem o Rashi, eu estava estudando hoje com as crianças na escola, as matriarcas, o Rashi fala explicitamente da nevoá de Leá. Leá tinha uma nevoá, ela já sabia que vão ter 12 tribos, quer dizer, Yaakov, ele vai ter 12 filhos e que ele vai ter futuramente 4 esposas. Na época que ela teve essa nevoá, ainda era só ela e Arahel que estavam casadas com Yaakov, mas ela já tinha uma nevoá completa da formação de Am Israel. Então, a gente aqui tem que acreditar que a nevoá de Moshe, mesmo que já tiveram muitos Neviim, e que Bezrat Hashem, vamos voltar a ter os Neviim na época de Mashiach, mais que tantos Neviim anteriores quanto os que vieram depois de Moshe, todos que estão no Tanar, todos os Neviim que estão explícitos no Tanar, nenhum deles chegou na grandeza, porque Moshe, ele é Ava Neviim, ele é o pai de todos os profetas, é aquele que falava com Hashem, Panim el Panim, face a face. Então a gente acredita em toda a nevoá de Moshe Rabbeinu, que é maior do que de todos os profetas, conforme está explícito nas últimas palavras da Torá, que Lokam be Israel, nunca vai se levantar em Israel como ninguém como Moshe Rabbeinu. O oitavo princípio, Anima min bemunah shlema, shekol a Torá a metzuya ata beyadeino. Então eu acredito com uma emuná completa que essa Torá que a gente tem atualmente na nossa mão e a Netuná le Moshe Rabbeinu alav shalom é exatamente a mesma Torá que foi entregue para Moshe Rabbeinu no Har Sinai. Então aqui é uma das grandes dificuldades que a gente tem nesse ponto da emuná. Por quê? Porque tem aquela brincadeira chamada telefone sem fio. Então, quando você vai passar uma informação para frente, é uma brincadeira engraçada, ela começa a frase de um jeito, chega a outra frase completamente diferente. Então, muita gente tem dúvida, mas será que essa Torá que tem hoje em dia é igualzinho à Torá que foi entregue? É um dos 13 princípios de emuná. Então, está escrito um grande milagre na Torá, está escrito que as tábuas, eles eram as primeiras tábuas, eram Maseh Elohim, eles foram feitas, as primeiras tábuas, pessoalmente por Hashem, e ativar a escrita era uma Aktivat Elohim, era uma escrita também divina. E os nossos sábios explicam que aconteciam milagres. Por quê? Porque a escrita era Harut, ela era gravada, era esculpida nas pedras, não eram os Aseret Dibrot, os 10 mandamentos não eram pintados nas tábuas, eles eram escavados, esculpidos nas tábuas. Então, milagre da letra Samer e da letra Mem Sofit, que eles têm no meio, eles têm uma parte que ficava suspenso, quando você vai gravar ela de um lado até o outro. Então, está escrito que qualquer lado que você olhasse as tábuas, você conseguia ler os 10 mandamentos. Então, primeiro milagre, a parte central das letras ficava flutuando. Então, para quem olhava as Luhot, todo o Samer e todo o Mem Sofit, ele ficava com a parte central flutuando. E, fora isso, aconteceu um outro milagre muito grande. As letras saíam de um lado, eles iam escavando na pedra até chegar do outro lado, e quem olhava do outro lado deveria ter invertido o que está escrito. Quando você escreve uma coisa de um lado e você vira do outro lado, ele sai ao contrário. Mas quem olhava de qualquer lado, as letras elas estavam normais. Um grande milagre, você consegue ler os 10 mandamentos de qualquer lado das pedras. Então a pergunta é, para que Hashem fez esse milagre? Deus está dando para a gente uma garantia. Eu vou entregar a Torá num ponto da história e eu garanto para vocês que essa Torá ela vai chegar intacta até o outro lado da história, até o final dos tempos, mesmo que vão ter muitos movimentos de reformismo, mesmo que vai ter assimilação, mesmo que vai ter dispersão do povo judeu no mundo inteiro, Deus garantiu que a nossa Torá nunca vai se perder. A verdade é que partes do povo, eles acabaram se desconectando, né, do povo judeu,
como os Teimanim. Os Teimanim se desconectaram do povo judeu por muitos séculos e depois que eles voltaram a se reconectar com o povo judeu, compararam o Sefer Torah, e o Sefer Torah deles é exatamente igual. Existem muitos mecanismos para garantir que a gente nunca vai perder nada na Torá, transmissão de rabino para aluno. Por exemplo, quem vai escrever um Sefer Torah, é proibido ele escrever de cabeça, ele tem que escrever com outro Sefer Torah aberto do lado, ele tem que ler e escrever, ler e escrever. Quando leem o Sefer Torah na sinagoga, se o Baal Koré, aquele que lê, ele lê uma palavra errada, todo mundo grita para corrigir, não, leu errado, para, e ele tem que repetir. Então tem muitos mecanismos que a Torá ela entregou para a gente, os nossos sábios fizeram também, para garantir que a Torá que foi entregue no Har Sinai vai ser exatamente a mesma Torá que vai chegar no final dos tempos. É interessante se a gente pegar o Novo Testamento, tem estudos que tem mais de 5.000 versões diferentes do Novo Testamento, com interpretações completamente diferentes, e a gente não encontra isso na Torá, não tem 5.000 versões da Torá com discussões, não, mas está escrito isso, não, está escrito aquilo, não tem nenhuma discussão. Ah, mas Rabino, tem Ashkenazi, tem Sfaradi, tem os Hassidim, tem um monte de diferenças dentro do povo judeu, é verdade, tem diferença nos costumes, mas a Torá é igual, ninguém, os Faradim, os Ashkenazim não tem diferença do que é guardar Shabat, do que é comer kasher, do que está escrito na Torá. Tem diferenças nos costumes, nos minhagim, mas na essência da Torá é exatamente a mesma Torá para todo mundo e isso ninguém discute. O nono princípio de Emuná, Animamin Bemuná Shleimá, Shezot Torá Loterre Murlefet. Então eu acredito com uma emuná completa que a Torá nunca vai ser modificada. Mesmo um profeta, que ele faça profecias incríveis, e ele fala amanhã, meio-dia, vai chover uma chuva rosa com verde, e amanhã, meio-dia, chove uma chuva rosa com verde. Uau! É um profeta, olha só, as palavras dele se cumprem. Se ele vier mudar uma palavra da Torá, ele já é a própria Torá garantiu, ele é um teste, ele é um falso profeta que está testando o emuná de vocês, e ele tem pena de morte. Qualquer um que mudar uma letra da Torá, uma alahá, olha, agora o Shabat era só na época de Moshe, agora a gente está isento do Shabat, essa pessoa tinha pena de morte por estar querendo mudar a Torá nunca vai ser modificada, e Deus nunca mais vai entregar outra Torá, não existe outra Torá, é essa Torá sem nenhuma mudança, mesmo que os tempos mudaram, e muita gente cai nesse erro de falar, peraí, mas a Torá antigamente não era igual hoje em dia, não tem luz elétrica, porque Moshe Rabbeinu não tem carro. Então, como que a gente proíbe carro no Shabat se na época dele não tinha carro e não tinha celular e não tinha nada disso? É verdade, mas a gente vai aprender o que a Torá ensinou sobre as 39 melachot de Shabat e a gente vai derivar para as invenções modernas. O carro, ele entra na proibição de fogo que está na Torá, a mesma coisa, qualquer coisa elétrica, computador, celular, tudo isso entra em fogo também, que está na Torá, que está explícito na Torá, a proibição da gente fazer fogo no Shabat. Isso inclui todas as coisas elétricas e eletrônicas. Então não vai ter mudanças na Torá, mesmo alguém que faça milagres, se ele vier mudar a Torá, é uma prova que ele é um mentiroso, ele é um falso Mashiach, e ele tem pena de morte, é um falso profeta, e a gente não deve escutar. A Torá fala para a gente explicitamente, ele está te testando se você confia em Hashem de verdade. É um teste e a gente não deve cair nesse tipo de teste. 10º princípio de Emuná, Animamin Bemuná Shleimá Shaboreit Barach Shemo Yodea Kol Maseh Bnei Adam. Deus conhece todos os atos de todas as pessoas, Vekol Machshevoisam, e todos os pensamentos. Deus, ele vê nosso coração,
ele sabe tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. Muitas vezes a gente fica questionando, mas por que Deus não castiga aquele Irachá que está fazendo coisas ruins? Deus está vendo tudo, Deus está vendo o coração das pessoas, Deus ele tem a forma dele de atuar e tudo vai acontecer da forma que a justiça vai prevalecer, mas a gente tem que ter confiança em Hashem, porque ele sabe tudo, ele vê tudo, não só todos os atos. Tem muita gente que pensa que entre quatro paredes, quando ele está trancado no quarto dele, ele pode fazer o que quiser. Deus está lá, Deus está vendo cada pequena coisa e cada pequeno pensamento. Shenemar, como está escrito, Ayotzer Yahad Liban, aquele que criou junto os seus corações, Amevinet Kol Maserm, aquele que entende todos os seus atos. Deus, ele vê tudo e ele entende tudo, e ninguém pode achar que ele pode se trancar, que ele pode entrar numa caverna e lá ele está livre dos olhares de Deus. Saiba que tem um olho que vê, tem um ouvido que escuta e tem um livro onde tudo está sendo anotado. Deus, ele sabe tudo. Hoje em dia, esse Animamin, ele tem uma ajuda, que é o famoso Google. O Google sabe tudo da tua vida, aonde você vai, que médico que você frequenta, que tipo de pizza você pede. O Google sabe tudo. Se o Google sabe tudo, muito mais Hashem, que é o criador de tudo, ele sabe tudo que a gente faz, e inclusive os nossos pensamentos. Então, a gente fica às vezes assustado, né, quando o nosso computador dá uma sugestão de alguma coisa que a gente estava pensando em comprar. Falou, uau, como que ele sabe disso? O Google sabe. Por quê? Porque tudo que a gente vai colocando no celular, tudo que a gente põe no computador, está sendo gravado e vai ser usado lá para frente para convencer a gente a comprar e fazer as coisas. Então, a Hashem, ele muito mais do que o Google, ele também vê tudo. O Hafetz Haim, ele falava que quando a gente tem lapsos de emuná, quando a gente começa a ter problemas na nossa emuná, então Deus manda exemplos do mundo material para ajudar a gente a tirar essa dificuldade de emuná. Talvez por isso que o Google, hoje em dia, ele vê tudo, ele escuta tudo, e tudo está sendo anotado na rede, depois não tem mais como apagar. 11º princípio de emuná, Animamin bemuná shleimá, Shaboreit Barach Shemo, Gomel Tov Leshomrei Mitzvot, Umanish Leovrei Mitzvotav. Eu acredito com Emuná Shleimá que Hashem, ele recompensa todos aqueles que guardam as suas mitzvot e ele castiga todos aqueles que vão transgredir os seus comandos. Então a gente tem que ter uma emuná total. Mas eu estou vendo aquele Irachá que ele só faz coisa errada e só se dá bem na vida. Eu estou vendo aquele tzadik, que ele faz coisas boas e só tem sofrimentos. Isso não é o pagamento de Hashem, isso não é o castigo de Hashem ainda. Muitas vezes uma dificuldade é um presente, muitas vezes uma coisa que parece boa é um castigo muito maior que vai vir lá para frente. A gente tem que ter uma confiança plena, mesmo que o mundo material ele tem essa característica de enganar a gente. O mundo material, ele cega os nossos olhos, por isso que a gente fala no Shema Israel, Lotaturu acharei levavchem ve'acharei nechem, não segue teus olhos, não segue teu coração, porque você vai se desviar. O mundo material engana os nossos olhos, a gente não deve seguir, é uma ilusão de ótica. Por que pessoas boas sofrem e pessoas ruins têm sucesso? É ilusão de ótica, não existe isso. Um tzadik, ele pode passar coisas amargas na vida, mas não coisas ruins. Um rachá, ele pode ter coisas doces na vida, mas não necessariamente coisas boas. A gente sabe, alguém que come muito doce, lá para frente vai fazer mal para a saúde dele, então aquele doce não era bom. E ao contrário, aquele remédio amargo, lá para frente vai salvar minha vida, vai me curar, então ele era uma coisa boa. A gente não pode cair. Esse é talvez um dos animamin mais difíceis, mesmo quando aparentemente tem aqui injustiças acontecendo, tem pessoas que parecem rechaim se dando bem e tzadikim que estão sofrendo.
tudo isso é ilusão de ótica, a gente não deve deixar se enganar pelo Yetzer Hara. 12º princípio, também um dos mais importantes dos 13 princípios de Emuná, que é Ani Mamin Bemunah Shleimah Beviat HaMashiach. Eu acredito com uma Emuná Shleimah na vinda do Mashiach. Todos os dias a gente tem que acordar com a certeza que hoje vai vir o Mashiach, menos no Shabat, que está escrito que no Shabat o Mashiach não vai vir, para que ninguém tenha que quebrar o Shabat. Olha a importância do Shabat, a santidade do Shabat. O Mashiach não pode vir no Shabat, porque para ninguém quebrar o Shabat. Isso é a santidade do nosso Shabat. Então, uma das grandes dificuldades do Mashiach qual é? Já estamos no ano 5.781 e até agora o Mashiach não chegou. Parece que a situação está cada vez pior, a moralidade está indo ralo abaixo, parece que o mundo está se perdendo cada vez mais, vem o coronavírus, vem todas as dificuldades, e crise econômica, e crise política. Cadê o Mashiach? Então a gente tem aqui, Ve'af al pi sheit mamea, o Rambam ele já sabia disso, mesmo que o Mashiach demore para vir, im kol zeh hakelo, Bechol Yom Sheyavó, mesmo assim eu não vou perder minha emuná todos os dias que ele vai vir. E eu acredito, e não importa as condições do mundo, Deus acabou de dar nessa pandemia de novo, quando a gente começa a ter falhas de emuná, quando a gente começa a ter dificuldades na nossa emuná, Hashem começa a mandar ajudas para a gente. Está escrito que quando chegar o Mashiach, todos os aviões do mundo vão levar os Yehudim de volta para Eretz Israel, e a gente não entendia como assim, como Deus vai parar o mundo e os aviões vão parar para levar a gente. Aconteceu, não é tão difícil assim. Hashem, ele tem o mundo inteiro, ele tem um vírus microscópico que fez o mundo parar e todos os aviões estarem esperando para levantar voo, podia ser esperando para o Mashiach. Então a gente tem que esperar todos os dias, mesmo quando está difícil, mesmo quando parece que ele não vai vir. Olha a história que a gente está chegando agora, a festa de Purim. Olha como os Yehudim foram dormir um dia. Tem um decreto do Aman que no dia 13 de Adar, todos os judeus, eles vão ser mortos, eles não podem se defender, é contra a lei do país os judeus se defenderem. Os antissemitas já estão preparando as armas, já estão afiando suas espadas para matar os Yehudim. Está chegando Bezrat Hashem o dia que a gente vai matar todos os Yehudim, tão felizes da vida, festa nas ruas, os judeus com medo tremendo, com essa ameaça pairando na cabeça deles. E além de tudo, nosso grande líder Mordecai, o Aman faz uma forca de 25 metros de altura para enforcar Mordecai, e assim termina o capítulo da Megilá. E agora o que vai acontecer? No dia seguinte começa tudo, Balai Laú, Nadedash Natamelech, naquela noite sacudiu o sono do rei. Quem é o rei? Não é o rei Ahasverosh, é o rei dos reis, Hashem. Ele se sacudiu do sono dele, porque Deus está dormindo, e Neloyanum Veloishan Shomer Israel. Deus não dorme, não descansa. Aqui está escrito que ele estava dormindo. Hashem se comporta midá keneged midá, medida por medida. Quando o povo judeu dorme, Deus também, entre aspas, ele dorme. Quando a gente acorda, então Deus também acordou. Naquela noite, sacudiu o sono do rei e começou a virada na forro. Vamos virar tudo, do dia para a noite vai mudar toda a história. Assim vai ser com o Mashiach, quando parecer que não tem mais salvação, não tem mais para onde ir, nessa hora vai chegar o Mashiach e vai acabar todos os problemas. A gente tem que acreditar que hoje, não é nem amanhã, nem depois de amanhã, hoje vai chegar o Mashiach. Bezrat Hashem, acreditar, como o Hafetz Haim fazia, que ele deixava uma mala pronta de roupa embaixo da cama para o momento que o Mashiach chegar, e ele escrevia no convite dos filhos, no convite de casamento, que o casamento vai ser em Yerushalayim, Yerushalayim Abnuyá, e se Lo Aleinu, se não tiver chegado o Mashiach, então vai ser aqui em Radin, na Polônia,
mas ele acreditava de verdade que o casamento vai ser em Yerushalayim Abnuyá, reconstruído com a vinda do Mashiach. E, para terminar também, um animamin, o último princípio de Emuná, animamin bemuná shlema, shetie tchiat ametim, que vai acontecer a ressurreição dos mortos, mesmo que parece completamente lógico, mesmo que pelas leis da natureza não tem tchiat ametim, morreu, acabou, tem a decomposição, os materiais começam a voltar para o solo, mas Deus ele garantiu para a gente que vai acontecer esse milagre. Os nossos sábios falam que tudo que vai acontecer na época do Mashiach já tem que ter algum modelo acontecendo aqui no mundo material. Qual é o modelo? Quando eu pego uma semente e eu jogo essa semente na terra, primeiro ela passa por um processo de apodrecimento e depois ela se transforma em vida. Esse é um dos motivos que a Torá ela ordenou a gente a enterrar os mortos. É como se a gente estivesse plantando esse corpo para o seu nascimento para sempre no Tchiat Ametim. Quando isso vai acontecer? No momento que for a vontade de Hashem. Quando ele tiver vontade, assim ele vai fazer o Tchiat Ametim. Tiveram alguns casos na história de grandes Neviim, como Eliyahu Hanavi e o seu Talmid, o profeta Elisha, que eles fizeram Tchiat Ametim. Está escrito que todos os Tanaim, todos os Amoraim, todos os sábios, que o nome deles está escrito na Guemará, eles tinham um nível de Tchiat Ametim, eles podiam ressuscitar mortos, e algumas poucas vezes, algumas exceções, eles sim usaram isso na prática. Mas a gente tem que acreditar que quando for o momento que Deus decidir, ele vai fazer o Tchiat Ametim de todos aqueles que tiverem o mérito de voltar para a vida eterna. Bezrat Hashem, que a gente possa fazer a nossa parte para ter o mérito de, quando chegar o momento, a gente está entre aqueles que vão ter o mérito da vida eterna no Olam Abá. Então, até aqui, a gente viu os 13 princípios de Emuná. Vamos agora voltar para o começo do Sidur, para aquela reza Igdal. E, de novo, se a gente começar o dia fazendo essas rezas, na aula passada a gente falou do Adon Olam, para entender, antes de começar a tefilá, olha com quem que você está falando, com Adon Olam, com o dono do mundo, com o Senhor de tudo, que pode tudo, que Ele é, Ele foi e Ele será, e que tudo Ele que fez. Então, a mesma coisa, o Igdal Elokim Hai, vamos exaltar o Deus vivo, o único Deus verdadeiro, a única força verdadeira que tem no mundo, Ishtabar, que Ele seja louvado, Nimtza Veinet El Metziuto, que Ele existe e não existe tempo para sua existência. Esse é o primeiro dos 13 princípios de Emuná. Vem a continuação, que é o segundo princípio, Echad Vein Yahid Kei Hudó. Ele é um só e não tem unicidade como a unicidade de Hashem. Nelam Ve'en Sov Leachduto. Ele é oculto e não tem limites, não tem fim para a unicidade do Criador do mundo. Terceiro princípio, que aqui é trazido no Igdal, Ein Lod Mutaguf Veinoguf, ele não tem nenhuma forma do corpo e ele não tem nenhum corpo, como a gente falou, nada que se assemelhe mesmo dos seres humanos ou até mesmo a forma dos anjos, nada pode definir Deus, Deus não tem nada que limita ele. Lo narohelav kedushato. Então, não tem nada que está além da sua kedushá. Kadmon lekordavar asher nivra, ele veio antes de todas as coisas que foram criadas. Rishon ve'en reshit lereshito, ele é o primeiro e não tem nada antes do início dele. Não existe nada, não existe, na verdade, início de Hashem. Hashem é o início, Hashem é o final, Hashem é tudo. Hino Adon Olam lekol notzar, ele é o dono de todas as criaturas. Yoreh Gedulato Malchuto, e ele que todos proclamam
a grandeza de Hashem e a majestade de Hashem, Shefá nevoato netanó, e a plenitude da sua nevoá, ele entregou para a gente, elanchei segulato vetifarto, para as pessoas que ele estima e em quem ele se glorifica, quer dizer, pessoas que fazem Kiddush Hashem, que andam nos seus caminhos, que são os grandes Neviim do povo judeu. Então, olha que incrível, a gente está vendo os paralelos do Igdal com os 13 princípios de Emuná. Lokam be Israel que Moshe Od, nunca vai se levantar em Israel um profeta como Moshe, Navi umabit et munato, um profeta que conseguiu ver a imagem de Hashem, óbvio, dentro do que é permitido. Então está escrito, quando Moshe subiu no Har Sinai para receber as segundas tábuas, ele percebeu que é um eteratzon, ele percebeu que é um momento que Deus ele está favorável, e ele pediu, Deus, me revela, me deixa te ver. E Hashem falou, olha, minha face ninguém pode ver, mas eu vou permitir que você veja minhas costas. De novo, é uma alegoria, óbvio, que ele está trazendo para conceitos palpáveis, mas, quer dizer, Deus, mesmo para Moshe Rabbeinu, está escrito que um véu ainda ficou entre Moshe e Deus, tudo que Moshe conseguiu ver, por mais que foi acima do que todas as outras criaturas, ainda tinha um certo limite, porque não pode uma pessoa ver Deus de uma maneira plena e ainda assim ele continuar vivo aqui no mundo. Mas o Zohar fala, quando a gente sair do mundo, aí sim Deus vai se revelar e a gente vai conseguir ver a imagem completa de Hashem, vamos ter um entendimento completo de Hashem. Torá temet natan leamó, Deus deu para o seu povo uma Torá de emet, uma Torá verdadeira, aliad nevió neman beitó, através do seu profeta, através de Moshe Rabbeinu, que é confiável em sua casa, lo yachlif akel velo yamir dató, Deus não vai mudar, Deus não vai alterar suas leis, quer dizer, as leis da Torá são eternas, nenhuma lei da Torá vai ser mudada, o valor de nada na Torá vai ser mexido, porque a mesma alma que recebeu a Torá há 3.300 anos continua igual hoje, é verdade, o mundo tem mais tecnologias, o mundo está diferente, mas a nossa Neshama, ela está igual. Leolamim lezulató, então vai ser, as leis vão ser para sempre, e ninguém nunca vai receber uma outra Torá e um outro ensinamento de Hashem. Tudo que ele quis transmitir para toda a humanidade, ele já transmitiu através da entrega da Torá. Sofé veiodeas cesareino, Deus, ele enxerga e ele sabe todos os nossos segredos, todas as coisas que estão ocultas. Mabit lesov davar bekadmato, Deus, ele vê o final de tudo desde o início, Deus, ele sabe tudo, ele enxerga tudo. Então, Gomer leish chesed, que me falou, Deus, ele vai pagar por todas as bondades que a gente fizer de acordo com os nossos atos. Noten larachara kerisható, e ele vai pagar para o rachá, para o perverso, de acordo com as suas maldades. Ishlach leketziamim meshireino, e ele vai mandar no final dos tempos o nosso Mashiach. Lembrando só que o conceito de Mashiach, o que significa o nome Mashiach? Mashiach literalmente significa ungido. Esse conceito de linchoar é você verter azeite. Isso era feito na coroação dos reis e também quando um Cohen ele vai assumir, quando ele vai ser consagrado na Keuná, no serviço divino dele, a gente também aspergia, a gente vertia na cabeça dele o azeite. Então isso vai ser feito no Mashiach, ele vai ser um Melech Israel, um descendente direto de David Amelech, e ele vai ser ungido também para ser coroado rei, por isso que ele é chamado de Mashiach, porque ele vai ser Melech Israel, Livdot Mechakei Ketz, Yeshuató, ele vai vir redimir
todos aqueles que aguardaram a sua salvação, todos aqueles que confiaram plenamente na vinda do Mashiach, esses vão ser, Bezrat Hashem, redimidos e salvos quando chegar o momento certo. Metim Yehaye, e depois da vinda do Mashiach, vai acontecer o fenômeno da ressurreição dos mortos. Kel Berov Hasdod, Deus vai fazer isso com toda a misericórdia dele, com toda a bondade. Baruch Adeyad Shem Teilato, que seja abençoado para todo sempre o nome louvável de Hashem. Olha o que é a gente começar todos os dias a tefilá dessa maneira. Se a gente conseguisse ter kavaná dessas palavras aqui do Adon Olam, do Igdal Elokim Rai, a gente lembrar dos 13 princípios de Emuná, uau, a nossa tefilá, com certeza, ela vai ser completamente diferente. Antes de tudo, a gente saber da milifnei atal omed, saiba perante quem você está parado agora, saiba com quem que você está falando, não esquece que você está agora falando diretamente com o Criador do mundo, o dono de tudo, o único, o Deus único, o dono de toda a força. É para Ele que a gente está pedindo, é para Ele que a gente está agradecendo, e é Ele que a gente está trazendo todos os tipos de louvor. Então, até aqui, essa, entre aspas, introdução de Emuná que tem na nossa tefilá. Vamos começar agora uma das partes mais importantes do nosso dia. A gente hoje não vai conseguir, por causa do tempo, ver muito mais. Vamos começar a falar sobre o Birkot HaShachar, as brachot da manhã, que Baruch Hashem são brachot de agradecimento, de reconhecimento, que tudo que a gente tem na vida, isso veio de Hashem. Como é importante a gente saber agradecer. A Parashá que fala, eu estou estudando com as crianças na escola sobre o nascimento dos filhos de Leá. Está escrito que até Leá vir para o mundo, não existia um agradecimento como o dela. Olha que incrível, o nome que ela dava para os filhos era todo nome de agradecimento e reconhecimento da bondade e da misericórdia de Hashem. Ela tem agora uma claridade completa de como Deus é bom em tudo que Ele manda para a gente. É isso que a gente vai tentar trabalhar no começo do dia, quando a gente for fazer o Birkot HaShachar. Então vamos lá, uma por uma, todas as brachot do Birkot HaShachar, vamos entender quais são as intenções, qual a reflexão que a gente pode fazer com essas brachot para a gente se transformar em pessoas mais agradecidas e pessoas que sabem realmente enxergar a mão de Hashem em cada pequeno detalhe da nossa vida. A verdade é que o Birkot HaShachar, originalmente, os nossos sábios, eles tinham instituído essas brachot. Conforme vão acontecendo certos eventos na manhã, a gente imediatamente deveria ir fazendo as brachot. Por exemplo, quando a gente escuta o galo cantar, quando a gente abre os olhos, quando a gente se veste, quando a gente senta na cama, quando a gente se levanta, quando a gente sai da cama para pisar no chão, quando a gente começa a caminhar, quando a gente veste o sapato, quando a gente coloca o cinto, quando a gente cobria a cabeça com o chale que eles vestiam antigamente, quando a gente lavava o rosto, cada uma dessas atitudes, isso exigia uma brachá de agradecimento e reconhecimento. Os nossos sábios, para a gente não fazer nenhuma brachá, enquanto a gente não está ainda com as mãos limpas, com as mãos purificadas, então eles concentraram todas as brachot num único momento, que é quando a gente vai começar a fazer a tefilá, a gente pronunciar o Birkot HaShachar, essas brachot da manhã. Vamos entender aqui, pelo menos começar hoje, Bezrat Hashem, a primeira brachá. Olha quanto agradecimento e quanto reconhecimento que a gente pode ter em cada uma dessas brachot. Primeira brachá é Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Natan La Servi Vina Leavrin Ben Yon Uven Laila. Deus, você que é a fonte de todas as brachot, Yud Kei Vav Kei, sempre lembrando, a gente vai repetir bastante para entrar no coração, toda vez que a gente pronuncia os nomes de Hashem,
lembrar Ayá, Ove, Veihie, mesmo que a gente pronuncia Adonai, Adonai, a gente vai lembrar Ayá, Ove, Veihie, a gente não pronuncia o nome Yud, o rei, o Vav e o rei, a gente sim pronuncia o nome Adonai no lugar. Eloqueino Melech Haolam, que é Eloqueino, já explicamos também, que é o Deus da força, o Deus das garra prativ, da supervisão particular, que é o Melech Haolam, ele é o rei de todo mundo. Asher Natan la servi viná, ele deu para o servir a sabedoria, leavrin benyon ven laila, para distinguir entre o dia e a noite, entre a luz e a escuridão. Então, aqui essa palavra servir, os nossos sábios falam que tem duas formas da gente entender. Servir pode ser o galo e servir também pode ser o coração. Então, aqui são duas coisas que a gente está agradecendo para Hashem. A gente está agradecendo que Baruch Hashem, Deus deu para a gente ferramentas para servir tudo que Deus criou no mundo. Por que Deus, antes de criar o ser humano, no primeiro dia ele separou o céu e a terra, no segundo dia ele separou as águas de baixo, as águas de cima, no terceiro dia, no quarto dia, tudo ele foi criando, o céu, as estrelas e as luminárias e os animais, e só no final do sexto dia ele criou o Adão. Ele criou a gente no mundo pronto para ensinar que tudo foi feito para servir o ser humano, para a gente fazer a vontade de Hashem. Deus criou um animal chamado servir, o galo, que ele ajuda a gente a acordar para tefilá. Então, Deus deu para esse animal esse nível de sabedoria, de distinguir entre a luz e a escuridão, entre o dia e a noite, porque o galo vai cantar alguns instantes antes do nascimento do sol, para acordar as pessoas para mais um dia de Avodat Hashem. Então, a gente agradece a Hashem que ele está dando para a gente esse presente para a gente poder usar. E com isso a gente vai entender que Deus dá tudo o que a gente precisa para cumprir a vontade dele aqui no mundo material. Também a gente começa a ter essa sensibilidade de perceber o bom que tem em cada criatura, e a gente vai aprender também a enxergar o melhor que tem em cada ser humano. Cada ser humano olhar as qualidades, olhar o lado positivo, o lado bom, como a gente está enxergando o lado bom. Dá para encontrar críticas no galo? Óbvio que dá para encontrar críticas no galo, mas a gente foca no lado positivo. E também o coração do ser humano, também literalmente, não literalmente, a gente tem o entendimento do dia e da noite, da luz e da escuridão, e também, metaforicamente falando, o bem e o mal. A gente tem esse discernimento no coração da gente se aproximar da luz e da gente se afastar da escuridão. Leavrin benono ben laila. A gente tentar usar o nosso intelecto, toda a nossa força para diferenciar o bem e o mal, o certo e o errado, para a gente poder, Bezrat Hashem, todos os dias servir Hashem da maneira correta. Então, essa é a primeira brachá, Bezrat Hashem. Na aula que vem, a gente vai entrar num tema que, a verdade, que não é um tema polêmico, mas o mundo resolveu transformar em polêmica. A brachá que não me fez um goi, a brachá que não me fez um eved, um escravo, e a brachá, essa aqui é a bomba, a brachá que não me fez mulher. E as mulheres vão fazer a brachá, she'asani kirtsono, que Deus me fez de acordo com a sua vontade. Que história é essa? O que a gente está aqui agradecendo a Deus? Na aula que vem a gente vai ver, não tem nenhum tabu, não tem nenhum mito, tudo é distorções, infelizmente, do mundo. A gente vai ver a visão verdadeira da Torá. Aqui não é desprezo com ninguém, não é menosprezar nenhum ser humano. Todo ser humano foi criado Betzelem Elokim, a imagem e semelhança de Hashem. Não é desprezo de ninguém, vamos entender. Cada um tem o seu papel especial no mundo, e é isso que a gente está se referindo nessas brachot. Shabbat Shalom para todo mundo, e voltamos semana que vem.